Salve, salve, pessoal! Tudo bem? Tudo certinho? Pois é. Estou chegando aqui para falar do Independente del Valle, esse time equatoriano que já está sendo considerado aí uma espécie de algoz dos gigantes do futebol sul-americano. Mas antes de a gente entrar para valer nesse tema, eu vou te pedir um favor. Chega lá no like, dá aquela clicada, vai também lá no sininho, dá aquela clicada e também se inscreva no canal. Me ajude, nos ajude a formar uma grande comunidade de futebol aqui no YouTube, tá legal? O Del Valle voltou à tona nessa quarta-feira, quando eliminou mais um gigante do futebol sul-americano e também do futebol brasileiro, o Grêmio. Depois de 2 partidas e 2 vitórias, a equipe equatoriana avançou à fase de grupos e causou surpresa para muita gente lá no Rio Grande do Sul. Na verdade, foram surpreendidas aquelas pessoas que não acompanham tão a fundo aí o futebol sul-americano. Quem vê as competições sabe que o Del Valle é uma equipe emergente que desde 2016 vem criando corpo, vem criando casca, chegou a conquistar uma taça e está começando a incomodar bastante alguns dos grandes times do nosso continente. Se a gente for pegar o recorte só de 2019 para cá, só para a gente ter uma ideia, em 2019 o Del Valle eliminou o Corinthians da Copa Sul-Americana na semifinal. Em 2020 meteu um 5-0 no Flamengo de Domenech Torrent e quase o treinador catalão já caiu ali mesmo. E agora nesse ano, para completar a trinca, foi a vez do Grêmio, que sofreu 2 derrotas, uma em Assunção, já que o Del Valle não pôde mandar o jogo em Quito por conta das restrições sanitárias impostas pelo governo do Equador, e no jogo de volta em Porto Alegre, 2-1, jogo que o Grêmio até teve chance e até merecimento de vencer, mas aí valeu a grande qualidade do time do Del Valle que soube se impor fora do seu campo. Pelo menos do ponto de vista histórico, o Del Valle é uma equipe média no futebol equatoriano, ficando bem atrás dos seus rivais, que são o Emelec, o Barcelona de Guayaquil e a LDU. Em 2007, venceu a 3ª divisão do futebol equatoriano. 2 anos depois, foi campeão da 2ª divisão, para só então, em 2010, estrear na elite do futebol do seu país. Com um trabalho que visava basicamente a revelação de novos jogadores, o Del Valle conseguiu se manter na 1ª divisão e foi crescendo. Até que em 2015 conseguiu se classificar na zona de Libertadores. A equipe então já era comandada pelo Pablo Repeto, treinador uruguaio que hoje comanda a LDU. E logo na sua primeira participação na principal competição sul-americana, a equipe equatoriana, a pequena equipe equatoriana, conquistou o vice-campeonato da Libertadores só parando para o Atlético Nacional de Medellín. E no meio do caminho a equipe pegou pedreira, hein? Por exemplo, nas oitavas de final teve que passar pelo River Plate da Argentina, simplesmente o River Plate. Na semifinal foi a vez de superar o Boca e com uma cachapante 5-3 no agregado. Naquele momento a equipe atingiu um novo patamar e buscou uma nova forma de gerenciamento desportivo e administrativo. O clube foi buscar suporte na Academia Aspire. A Academia Aspire é uma academia que funciona no Catar e que forma atletas e profissionais de esporte das mais diversas áreas para trabalhar em todos os países do mundo. Evidentemente que muita dessa mão de obra acaba ficando no Catar, que visa montar um grande time olímpico, assim como também pretende montar um grande time de futebol agora para a Copa do Mundo de 2022. A partir de 2018, já dentro desse novo modo de gerenciamento, a equipe buscou a contratação de treinadores europeus para cuidar do seu futebol, tanto do time profissional quanto da base. E nessa leva acabaram chegando ao clube o Ismael Rescalvo, espanhol, e o também espanhol Miguel Ángel Ramírez, que num primeiro momento foi cuidar das divisões de base. A equipe, além de se mostrar muito competitiva, foi formando jogadores. Em 2019, Rescalvo resolveu trocar o Del Valle pelo Emelec e Miguel Ángel Ramírez, hoje técnico do Internacional, assumiu a equipe e a conduziu até o título da Sul-Americana. Com a saída de Ramírez no fim da temporada, quem chegou ao clube foi o português Renato Paiva, um outro ibérico. Ele que era treinador das divisões de base do Benfica, aliás, ele ajudou a formar muitos dos grandes jogadores que passaram pelo clube lisboeta e que hoje estão aí espalhados pelo futebol europeu. O Del Valle, como eu disse aqui, vem formando talentos, um deles o Caicedo, belíssimo volante, jovem volante, considerado já hoje a grande joia do futebol equatoriano, que foi recentemente vendido pelo Brighton. Mesmo com as perdas, Renato Paiva está tocando muito bem o barco e já conseguiu aí esse grande resultado classificando a sua equipe para a fase de grupos da Copa Libertadores. E agora o Del Valle vai ter mais um brasileiro pela frente e novamente mais um brasileiro campeão sul-americano, do mesmo jeito que aconteceu ano passado, Na Copa Libertadores de 2020, o Del Valle caiu no grupo do Flamengo, que era o atual campeão da Libertadores. A história agora se repete. A equipe equatoriana vai ter que enfrentar o Palmeiras.
E o time paulista, gigante como é bom ficar bem preocupado, né? Porque o Del Valle vem se mostrando um verdadeiro matador de gigantes. Quer ver? Olha só, confere essa arte aí. Como eu falei aqui, tudo começou em 2016, né? Mas antes de bater a dupla River e Boca, a equipe eliminou o Atlético Mineiro na fase de grupos. Uma vitória por 3-2 no Equador tirou a equipe mineira da competição naquele ano. Aí vieram as vitórias sobre o River nas oitavas, 2-1 no placar agregado, e sobre o Boca 5-3 na semifinal, também placar agregado. Em 2019, a história continuou. Um 4-2 no agregado para cima do Corinthians. Sendo que na Arena Corinthians, o time equatoriano venceu por 2-0, aliás, numa belíssima apresentação. Em 2020, surpreendente 5-0 em cima do Flamengo na fase de grupos da Libertadores. E agora, 2 vitórias por 2-1, 4-2 no agregado para cima do Grêmio, o que leva o Del Valle à competição sul-americana na sua fase de grupos mais uma vez. Pois é bom o Palmeiras ficar bem ligado, porque afinal, no primeiro momento, o grupo parecia fácil, mas depois das dificuldades diante do Defensa e Justiça, para quem, aliás, perdeu o título da Recopa Sul-Americana, e com essa clara evolução do Independente Del Valle, a coisa não está tão fácil assim não para o Alviverde Paulista, hein? Pois é, pessoal, vamos ver como é que essa história vai continuar, se o Del Valle vai aprontar para cima de algum gigante sul-americano, quem sabe até mais algum brasileiro. Vamos ver. E só para reforçar o pedido, dê o like, inscreva-se no canal e clica no sininho. Me ajuda aí, vai, a fazer esse canal crescer cada vez mais, porque assim a gente vai poder debater cada vez mais grandes temas do futebol brasileiro, carioca, paulista, mundial, enfim, de qualquer lugar, porque a gente gosta muito de falar sobre futebol com gente inteligente, como você. Tá bom, gente? Obrigado por tudo. Até a próxima. Valeu!